Bom, e como a gente estava comentando aqui antes da entrevista com o senador Eduardo Girão a respeito do jantar entre Lula e Arthur Lira, quero ouvir o Silvio Navarro a respeito. Mais uma vez, Silvio, a discussão sobre emendas, trocas de cargos e verbas para retirada de assinaturas para a instalação da CPI estava na pauta desse jantar, né? Estava, Paula. Claro que alguns temas são tratados ali de uma forma um pouco velada, não são ditos tão abertamente, mas está tudo ali, tudo no cardápio desse jantar. A Ana Paula fez um bom resumo antes da entrevista com o senador Girão, e na própria entrevista o senador Girão, de alguma forma, diferenciou o papel de quem comanda a Câmara dos Deputados, o Arthur Lira, e de quem comanda o Senado Federal, Rodrigo Pacheco, este com enorme servidão, né? Desempenha um papel servil não só ao Poder Executivo, ao Palácio do Planalto, governado pelo PT, mas também ao Supremo Tribunal Federal. É assim que esse é o papel do Pacheco. Já falamos muito sobre ele em vários e vários programas. Sobre o jantar, o fato é, Paula, é que o Arthur Lira ele mostrou os dentes num discurso na Associação Comercial de São Paulo nessa semana e deixou bem claro para o Lula que determinadas ferramentas não vão funcionar na gestão dele. Ele tem uma força muito grande com o tal do Centrão, que muita gente às vezes diz, mas o que esse Centrão acabou sendo taxado como algo ruim, né, como algo como uma massa de manobra dentro da Câmara dos Deputados. Não, ao longo do tempo esse Centrão foi adquirindo até uma certa identidade, uma certa autonomia, né? Então, Paula, o Arthur Lira, esperto que tem negociado com a União Brasil para formar uma frente com 108 parlamentares, o que seria uma frente maior do que a bancada do maior partido na casa hoje, que é o PL, com 99, apesar do PL ter ali um blocão que tem 254 deputados, mas esses partidos dentro desse bloco votam de forma autônoma. No caso dessa fusão, vamos dizer assim, é uma fusão para funcionar dentro da Câmara dos Deputados, entre o PP e o União Brasil, eles votariam em bloco, 108 votos, é muita coisa, é uma entrega muito grande dentro de qualquer votação, principalmente em se tratando de propostas de emenda à Constituição, que necessitam de quórum qualificado. Você tem que colocar 3/5 da casa para conseguir aprovar uma emenda constitucional. Então o que ele fez foi mostrar os dentes para o Lula e dizer assim, olha, não adianta vir aqui e querer não entregar dinheiro compromissado de emenda de determinados parlamentares, porque o senhor se comprometeu a pagar lá atrás, quando a gente aprovou a PEC da gastança, o senhor se comprometeu a não mexer nas emendas de relator, que elas são importantes, essas emendas para os deputados, prestar serviço às suas bases, levar lá uma praça pública, asfaltamento, dinheiro para a Santa Casa. Isso é a ferramenta do mandato do parlamentar. Ele tem que agradar o prefeito, ele tem que agradar o vereador que sustenta o mandato dele. Aliás, alguns deputados são candidatos a prefeito no ano que vem. Então ele não gostou dessa estratégia do Lula de dizer o seguinte, eu vou colocar a minha mão pesada no orçamento e vou liberar dinheiro de emenda só para quem atender os meus interesses. Por exemplo, não quero a CPI, a CPMI do 8 de janeiro. Não quero que o meu governo, a atuação dele seja investigada, que tudo seja esclarecido sobre o que aconteceu nesse 8 de janeiro e talvez, quem sabe, o discurso do terrorismo, do golpe, do Capitólio brasileiro caia por terra. Não é interessante. É interessante dizer que se trata de uma massa de terroristas, de que tentaram dar um golpe, de que eu sou o salvador da democracia, né? Então, resumindo, o Arthur Lira foi lá e colocou um freio. Disse, olha, dessa linha para cá, o Palácio do Planalto não passa neste momento, não. E aí, Augusto, como é que você avalia esse encontro entre Lula e Lira? E só para lembrar, né, o Lira teve uma votação recorde para a reeleição na Câmara, teve 464 votos dos 513 deputados, votação recorde aí. O que o Silvio disse, estou inteiramente de acordo. Ele registrou que o comportamento ele provou, Silvio, que o comportamento do Lira não será um comportamento subalterno, que, aliás, também não funcionou quando se deu. O mensalão ocorreu com o PT no comando da Câmara. Não conseguiu evitar.
né, quando veio a CPI dos Correios foi implantada no primeiro mandato do Lula. E o partido estava muito mais forte, a aliança que sustentava o governo era muito mais forte do que agora. O Lula governa com uma minoria perigosa. Quem controla a Câmara é o grupo que elegeu. O grupo que elegeu, não, parte do grupo, a parte mais numerosa do grupo, que elegeu o Arthur Lira. Sem o PT, ele seria eleito. Sem os partidos de esquerda, ele seria eleito da mesma forma. E ele é o chefe de uma casa importante, a mais numerosa, de outro poder. É isso que ele deixou claro para o Lula. E eu só lembro que todos os presidentes que tiveram a hostilidade do Congresso, eles eram minoritários e, além de tudo, tiveram de enfrentar um Congresso hostil. Todos caíram. Jânio, Jango, Dilma e Collor. Só um lembrete. Silvio quer falar? Silvio, diga lá. É só um rápido adendo, Paulo, que eu esqueci no meu comentário, mas que nós também falamos aqui ao longo da semana, que além das emendas parlamentares, o Lula tem negociado os cargos de segundo escalão. Vocês se lembram? Falamos sobre isso ontem, né? Que ele tem oferecido cargos de segundo escalão. Estamos falando de diretorias, em bancos públicos e em estatais do governo, e especialmente nos estados, as superintendências. E o que é que entrou nessa mesa de negociação, nesse balcão do Lula no começo da semana? E por isso também o Arthur Lira mostrou os dentes. O Banco do Nordeste, que quem controla é ele, Arthur Lira. O DENOX, o Departamento de Obras Contra Secas, que atende o Nordeste, ou seja, região caríssima para o Lira e para o grupo dele, e também a Codevasf, que atinge o Vale do São Francisco e do Parnaíba, também do grupo dele. Ou seja, o Lula foi lá e colocou a colher no prato que não é dele.